Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Ali Explica. Hoje eu trouxe para vocês um conteúdo muito especial sobre o filme X-Men First Class, uma das histórias mais marcantes do universo dos mutantes. Neste vídeo, eu vou compartilhar minha análise completa, falando sobre a história, os personagens, as atuações e também se esse filme realmente vale a pena assistir. Se você gosta de filmes de super-heróis com uma pegada mais profunda, cheia de emoção, conflitos ideológicos e desenvolvimento de personagens, então você está no lugar certo. X-Men First Class não é apenas um filme de ação, mas também uma história sobre amizade, escolhas e como diferentes visões podem mudar completamente o destino das pessoas. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal Ali Explica e fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai descobrir coisas muito interessantes sobre esse filme. Vamos começar! O filme X-Men First Class apresenta uma narrativa que serve como prelúdio à famosa saga dos mutantes, explorando as origens de personagens icônicos e o surgimento do conflito entre humanos e mutantes. Ambientado principalmente durante a década de 1960, em meio às tensões da Guerra Fria, o longa mistura eventos históricos com ficção científica, para construir uma história envolvente sobre amizade, ideologia e identidade. A trama começa em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, em um campo de concentração nazista. Um jovem Eric Lancher demonstra seus poderes ao tentar impedir que sua família seja separada, dobrando um portão metálico com a força da mente. Esse evento chama a atenção do cientista nazista Sebastian Shaw, que reconhece o potencial do garoto mutante. Shaw submete Eric a experimentos brutais para despertar seus poderes, inclusive assassinando sua mãe na sua frente, o que desencadeia uma explosão de poder. Esse trauma molda profundamente a personalidade de Eric, que cresce com ódio e desejo de vingança. Paralelamente, nos Estados Unidos, conhecemos Charles Xavier ainda criança, quando ele encontra Raven, uma jovem mutante capaz de mudar de forma, tentando roubar comida em sua casa. Charles a acolhe, oferecendo amizade e proteção. Os dois crescem juntos como irmãos, desenvolvendo uma relação profunda. Charles, que possui poderes telepáticos, cresce em um ambiente privilegiado e desenvolve uma visão otimista sobre a coexistência pacífica entre humanos e mutantes, ao contrário de Eric, cuja visão é marcada pela dor e pela desconfiança. Anos depois, já adultos, Charles é um brilhante geneticista, enquanto Eric viaja pelo mundo caçando criminosos nazistas, em busca de Shaw. Eventualmente, seus caminhos se cruzam, quando ambos investigam atividades suspeitas envolvendo mutantes. Apesar de suas diferenças, eles formam uma aliança com o objetivo comum de deter Shaw, que agora lidera o Clube do Inferno e planeja manipular eventos globais para provocar uma guerra nuclear. Shaw acredita que os mutantes são a próxima etapa da evolução humana e deseja acelerar esse processo através do caos. Ele manipula líderes mundiais e atua nos bastidores da crise dos mísseis de Cuba, tentando provocar um confronto entre Estados Unidos e União Soviética. Para enfrentá-lo, Charles e Eric são recrutados pela CIA, com a ajuda da agente Moira MacTaggert, que suspeita da existência de mutantes. Com o apoio do governo americano, Charles utiliza seu dispositivo chamado Cérebro para localizar outros mutantes ao redor do mundo. Ele e Eric recrutam jovens com habilidades especiais, incluindo Hank McCoy, um cientista brilhante com aparência física alterada, Alex Summers, que pode disparar rajadas de energia,
Sean Cassidy, com um grito sônico poderoso, e Angel Salvadori, que possui asas e habilidades de voo. Esses jovens são levados a uma instalação secreta, onde começam a treinar para dominar seus poderes. Durante esse período, vemos o desenvolvimento das relações entre os personagens. Charles atua como mentor e figura paternal, incentivando os jovens a aceitarem suas habilidades. Eric, por outro lado, ensina-os a canalizar suas emoções, especialmente a raiva, para aumentar seu poder. Essa diferença filosófica entre os dois começa a se tornar mais evidente, refletindo visões opostas sobre como os mutantes devem se posicionar no mundo. Raven, que sempre se escondeu sob a aparência de uma jovem humana, começa a questionar sua identidade. Ela se sente atraída pela visão de Eric, que defende o orgulho mutante e a aceitação da própria natureza. Essa influência a afasta gradualmente de Charles, que ainda acredita na integração pacífica com os humanos. Enquanto isso, Shaw continua a expandir seu poder, recrutando mutantes como Emma Frost, Azazel e Riptide. Ele busca criar uma elite mutante que dominará o mundo após a destruição provocada pela guerra nuclear. Em um confronto direto, Shaw ataca a base da CIA, destruindo-a e matando vários agentes. Alguns dos jovens mutantes, assustados, se juntam a Shaw, acreditando que ele representa uma causa mais forte. Determinados a impedir o plano de Shaw, Charles e Eric levam os mutantes restantes para uma instalação secreta, onde intensificam o treinamento. Eric também começa a explorar mais profundamente seus poderes, aprendendo a manipular metal com precisão e até mesmo a levitar objetos com maior controle. Ao mesmo tempo, Charles trabalha para desenvolver ainda mais suas habilidades telepáticas. O clímax do filme ocorre durante a crise dos mísseis de Cuba. Shaw posiciona mísseis nucleares em Cuba, provocando uma resposta militar dos Estados Unidos. As duas superpotências ficam à beira de uma guerra nuclear. Charles e sua equipe chegam ao local para impedir Shaw e evitar o desastre global. Durante o confronto final, Eric enfrenta Shaw diretamente. Com a ajuda de Charles, que entra na mente de Shaw para imobilizá-lo, Eric consegue atravessar o capacete de Shaw com uma moeda metálica, matando-o. No entanto, Charles também sente a dor desse ato, pois ainda está conectado mentalmente ao vilão. Esse momento marca um ponto de ruptura entre Eric e Charles, simbolizando o início de caminhos divergentes. Após a morte de Shaw, as forças militares humanas, incapazes de distinguir aliados de inimigos, voltam suas armas contra os mutantes. Em resposta, Eric usa seus poderes para redirecionar os mísseis de volta para a frota humana, demonstrando sua desconfiança total em relação à humanidade. Charles tenta detê-lo, mas é acidentalmente atingido por uma bala, ficando paralisado da cintura para baixo. Nesse momento, Eric assume definitivamente a identidade de Magneto, declarando que os mutantes devem se unir e lutar por sua sobrevivência e supremacia. Ele convida os outros mutantes a se juntarem a ele. Raven, agora adotando o nome Mística, decide seguir Magneto, abraçando sua verdadeira forma e rejeitando a visão de Charles. O filme termina com Charles fundando a Escola para Jovens Superdotados, um lugar onde mutantes podem aprender a controlar seus poderes e coexistir com humanos. Apesar da dor da perda de sua amizade com Eric, Charles permanece firme em sua crença na paz e na esperança de um futuro melhor. A narrativa de X-Men First Class é marcada por temas profundos, como o preconceito, a aceitação e os efeitos do trauma. A relação entre Charles Xavier e Eric Lensher
é o coração da história, representando duas abordagens opostas diante da discriminação, uma baseada na convivência e outra na resistência agressiva. O filme também destaca o amadurecimento dos jovens mutantes, que precisam encontrar seu lugar em um mundo que os teme. Além disso, o pano de fundo histórico da Guerra Fria adiciona uma camada de tensão realista, conectando a ficção com eventos que moldaram o mundo moderno. A crise dos mísseis de Cuba serve como metáfora para o medo e a desconfiança que permeiam tanto as relações entre países quanto entre humanos e mutantes. Em resumo, o filme constrói uma origem rica e emocional para os personagens, que mais tarde se tornariam líderes de lados opostos. Ele mostra que antes de serem inimigos, Charles e Eric foram amigos unidos por um propósito comum. Essa complexidade torna a história mais humana e trágica, reforçando a ideia de que as diferenças ideológicas, quando levadas ao extremo, podem separar até os laços mais fortes. Cada integrante do elenco contribui significativamente para a construção da narrativa, especialmente ao explorar as origens e conflitos internos dos mutantes em um contexto histórico tenso. James McAvoy interpreta Charles Xavier, um jovem brilhante, carismático e idealista, que acredita na coexistência pacífica entre humanos e mutantes. Sua atuação é fundamental para transmitir o lado humano do personagem, mostrando não apenas sua inteligência excepcional, mas também sua empatia e esperança. McAvoy apresenta um Charles ainda longe do Professor X, que conhecemos em outros filmes, mais leve, sociável e até despreocupado em alguns momentos. Ao longo do filme, ele evolui, tornando-se um líder responsável e comprometido com a causa mutante, especialmente após os eventos traumáticos do confronto final. O ator equilibra bem o charme inicial do personagem com a gravidade de suas decisões posteriores. Michael Fassbender dá vida a Eric Lehnsherr, que mais tarde se tornará Magneto. Sua performance é intensa e emocionalmente carregada, refletindo o trauma profundo do personagem desde a infância. Fassbender constrói um Eric movido por dor, vingança e um forte senso de justiça distorcido. Ele traz uma presença magnética ao papel, mostrando tanto o lado vulnerável quanto o perigoso do personagem. Sua jornada ao longo do filme é marcada por momentos de introspecção e explosões de raiva, especialmente em suas interações com Charles. A química entre Fassbender e McAvoy é um dos pontos altos do filme, tornando a relação entre Eric e Charles crível e profundamente trágica. Jennifer Lawrence interpreta Raven, também conhecida como Mística. Sua atuação revela uma jovem em conflito com sua própria identidade, lutando para aceitar sua aparência verdadeira em um mundo que valoriza a normalidade. Lawrence traz sensibilidade ao papel, mostrando a insegurança e a busca por pertencimento de Raven. Ao longo do filme, ela passa por uma transformação significativa, influenciada pelas ideias de Eric sobre orgulho mutante. Essa mudança é retratada de forma gradual e convincente, culminando em sua decisão de se juntar a Magneto. A atuação de Lawrence destaca o tema da autoaceitação e a pressão social enfrentada por aqueles que são diferentes. Kevin Bacon assume o papel de Sebastian Shaw, o principal antagonista do filme. Sua interpretação é carismática e ameaçadora, criando um vilão que acredita genuinamente em sua missão de promover a evolução mutante através do caos. Bacon traz uma energia controlada ao personagem, alternando entre charme e crueldade com facilidade. Shaw não é apenas um vilão tradicional. Ele representa uma ideologia que influencia diretamente Eric,
e contribui para sua transformação em Magneto. A atuação de Bacon é essencial para estabelecer o tom de perigo e urgência da narrativa. Rose Byrne interpreta Moira MacTaggert, uma agente da CIA que desempenha um papel crucial na descoberta e no combate às atividades de Shaw. Byrne traz uma abordagem realista e determinada à personagem, que serve como ponte entre o mundo humano e o mutante. Moira é uma das poucas humanas que demonstra confiança e respeito pelos mutantes, especialmente por Charles. Sua presença no filme ajuda a equilibrar a narrativa, mostrando que nem todos os humanos são hostis. A atuação de Byrne contribui para a credibilidade do envolvimento governamental na história. Nicholas Hoult interpreta Hank McCoy, também conhecido como Fera. Hoult apresenta um personagem inteligente, tímido e inseguro, que luta com sua aparência física incomum. Sua atuação é marcada por uma vulnerabilidade tocante, especialmente em sua relação com Raven, com quem compartilha sentimentos de inadequação. Ao tentar criar uma cura para sua mutação, Hank acaba se transformando em uma versão ainda mais bestial de si mesmo, o que simboliza a aceitação de sua verdadeira natureza. Hoult consegue transmitir tanto o brilho intelectual quanto o conflito emocional do personagem, tornando-o um dos mais cativantes do filme. January Jones interpreta Emma Frost, uma mutante com habilidades telepáticas e capacidade de transformar seu corpo em diamante. Sua atuação é mais contida e fria, refletindo a personalidade calculista e distante da personagem. Emma é uma aliada leal de Shaw e desempenha um papel importante em seus planos. Jones constrói uma presença elegante e intimidadora, contribuindo para a aura sofisticada do Clube do Inferno. Embora não tenha o mesmo desenvolvimento emocional que outros personagens, sua atuação reforça a ameaça representada pelo grupo antagonista. Lucas Till interpreta Alex Summers, também conhecido como Havok. Ele traz energia juvenil ao papel, representando um jovem que ainda está aprendendo a controlar seus poderes destrutivos. Sua atuação mostra a insegurança inicial do personagem, que teme ferir os outros, mas também sua evolução ao ganhar confiança durante o treinamento com Charles e Eric. Till contribui para o aspecto de formação de equipe do filme, mostrando como os jovens mutantes crescem juntos. Caleb Landry Jones interpreta Sean Cassidy, o Banshee. Sua performance é leve e carismática, trazendo momentos de humor e descontração à narrativa. Sean começa como um personagem inseguro, mas gradualmente aprende a usar seu grito sônico de forma eficaz. Jones consegue equilibrar o lado cômico com o desenvolvimento do personagem, tornando-o memorável dentro do grupo. Zoe Kravitz interpreta Angel Salvadori, uma mutante com asas e habilidades únicas. Kravitz traz uma atitude confiante e independente à personagem, que inicialmente se junta ao grupo de Charles, mas depois muda de lado. Sua atuação destaca a complexidade das escolhas enfrentadas pelos mutantes, mostrando que nem todos compartilham a mesma visão sobre seu lugar no mundo. Jason Flemyng interpreta Azazel, um mutante com habilidades de teletransporte. Embora tenha poucas falas, sua presença física e atuação corporal são marcantes. Flemyng contribui para a atmosfera ameaçadora do grupo de Shaw, utilizando movimentos precisos e uma expressão intimidadora para dar vida ao personagem. Alex Gonzalez interpreta Riptide, outro membro do Clube do Inferno. Assim como Azazel, ele é mais silencioso, mas sua atuação física ajuda a construir a identidade do personagem. Seus poderes de manipulação de vento são demonstrados em cenas de ação que exigem presença e controle corporal.
Uma participação especial notável é a de Hugh Jackman como Logan, o Wolverine. Embora sua aparição seja breve, ela se tornou icônica, trazendo um momento de humor e conectando o filme com a franquia principal dos X-Men. Jackman, já estabelecido no papel, adiciona familiaridade e entusiasmo para os fãs. Além dos nomes principais, o elenco como um todo funciona de maneira coesa, com interações naturais e dinâmicas, que reforçam a ideia de grupo em formação. A direção de elenco foi cuidadosa, ao escolher atores que não apenas se encaixassem fisicamente nos papéis, mas que também conseguissem transmitir as emoções complexas exigidas pela história. O trabalho coletivo do elenco é essencial para o sucesso do filme, especialmente porque a narrativa depende fortemente das relações entre os personagens. A amizade entre Charles e Eric, por exemplo, só é convincente devido à química entre McAvoy e Fassbender. Da mesma forma, o conflito interno de Raven ganha força graças à atuação sensível de Jennifer Lawrence. Outro aspecto importante é como os atores conseguiram equilibrar os elementos fantásticos com emoções reais. Mesmo em um contexto de superpoderes e eventos históricos dramáticos, os personagens permanecem humanos em suas motivações e dilemas. Isso torna o filme mais acessível e impactante para o público. Em resumo, o elenco de X-Men First Class desempenha um papel fundamental na construção da narrativa, trazendo vida a personagens complexos e emocionalmente ricos. Cada ator contribui com nuances próprias, criando uma experiência cinematográfica envolvente que vai além da ação, explorando temas profundos como identidade, pertencimento e conflito ideológico. Um dos maiores méritos do filme é a sua ambientação na década de 1960, durante a Guerra Fria. Ao integrar eventos históricos reais, como a crise dos mísseis de Cuba, a história ganha uma dimensão mais realista e envolvente. Esse pano de fundo não serve apenas como cenário, mas como elemento narrativo essencial que reforça os temas centrais do filme, como medo, desconfiança e o perigo da escalada de conflitos. A tensão política da época espelha perfeitamente o conflito entre humanos e mutantes, tornando a narrativa mais rica e simbólica. A direção de Matthew Vaughn é outro ponto forte. Ele consegue equilibrar ação, drama e desenvolvimento de personagens de forma eficiente. Diferente de outros filmes do gênero que priorizam sequências explosivas em detrimento da história, aqui há um cuidado evidente com o ritmo e com a construção emocional. Vaughn permite que o público se conecte com os personagens antes de colocá-los em situações de perigo, o que aumenta o impacto das cenas mais intensas. As atuações são frequentemente apontadas como o coração do filme, especialmente as de James McAvoy e Michael Fassbender. A dinâmica entre Charles Xavier e Eric Lehnsherr é o eixo central da narrativa, e os dois atores entregam performances que elevam o material. McAvoy apresenta um Charles mais humano, falho e em desenvolvimento, enquanto Fassbender constrói um Eric complexo, cuja dor e raiva são compreensíveis, mesmo quando suas ações se tornam extremas. A química entre eles é tão forte que o público realmente sente o peso da ruptura entre os personagens. Jennifer Lawrence também merece destaque por sua interpretação de Raven. Sua jornada de autodescoberta e aceitação é uma das mais interessantes do filme, representando de forma clara os dilemas enfrentados por indivíduos que não se encaixam nos padrões sociais. A forma como sua personagem evolui ao longo da história contribui para a profundidade temática do filme, abordando questões de identidade e pertencimento. O roteiro é outro aspecto que merece elogios.
Ele consegue equilibrar múltiplos personagens sem perder o foco narrativo, algo que nem sempre é fácil em filmes de equipe. Cada mutante apresentado tem um papel claro na história, e mesmo aqueles com menos tempo de tela contribuem para o desenvolvimento geral. Além disso, os diálogos são bem construídos, especialmente nas interações entre Charles e Eric, que frequentemente discutem ideologias opostas de maneira inteligente e provocativa. As cenas de ação são bem executadas, mas não são o único destaque. Elas servem à história, em vez de dominá-la. Os efeitos visuais, embora não sejam os mais revolucionários já vistos, cumprem bem seu papel e ajudam a dar vida aos poderes dos mutantes de forma convincente. O filme aposta mais na criatividade do uso dos poderes do que em exageros visuais, o que acaba sendo uma escolha acertada. Outro ponto positivo é o desenvolvimento temático. O filme aborda questões como preconceito, segregação e medo do diferente, de maneira clara, mas sem ser excessivamente didático. A metáfora dos mutantes como minorias marginalizadas é explorada com sensibilidade, permitindo diferentes interpretações. A oposição entre Charles e Eric representa duas respostas possíveis à opressão: a integração pacífica e a resistência agressiva. Essa dualidade dá ao filme uma profundidade que vai além do entretenimento. No entanto, o filme não é perfeito. Alguns personagens secundários poderiam ter sido mais desenvolvidos, especialmente os membros do Clube do Inferno. Embora Kevin Bacon entregue um vilão carismático como Sebastian Shaw, outros antagonistas acabam sendo subaproveitados. Isso pode fazer com que certas partes do conflito pareçam menos impactantes do que poderiam ser. Além disso, alguns críticos apontam que o ritmo do filme, especialmente no segundo ato, poderia ser mais consistente. Há momentos em que a narrativa desacelera para focar no treinamento dos mutantes, o que pode não agradar a todos os espectadores, especialmente aqueles que esperam ação constante. No entanto, essa escolha também pode ser vista como necessária para o desenvolvimento dos personagens. Outro aspecto que pode gerar opiniões divididas é o tom do filme. Ele é mais sério e introspectivo do que outras produções do gênero, o que pode surpreender quem espera algo mais leve e descontraído. Ainda assim, essa abordagem é justamente o que o diferencia e o torna mais memorável. Então, a pergunta principal: vale a pena assistir X-Men First Class? A resposta, de forma geral, é sim. O filme oferece uma combinação sólida de entretenimento e profundidade, sendo uma excelente escolha tanto para fãs de super-heróis quanto para aqueles que apreciam histórias bem construídas. Ele não apenas expande o universo dos X-Men, mas também se sustenta como uma obra independente, com início, meio e fim bem definidos. Para quem gosta de filmes centrados em personagens, com conflitos emocionais fortes e temas relevantes, este é um título altamente recomendável. A relação entre Charles e Eric, em particular, é uma das mais bem desenvolvidas no gênero de super-heróis, oferecendo momentos de amizade, tensão e tragédia que permanecem na memória. Por outro lado, se a preferência for por filmes de ação mais diretos, com ritmo acelerado do início ao fim, pode ser que a experiência não seja tão envolvente. Ainda assim, mesmo nesses casos, há cenas suficientes de ação e momentos impactantes para manter o interesse. Outro fator que contribui para o valor do filme é sua importância dentro da franquia. Ele redefine personagens conhecidos e estabelece bases que influenciam filmes posteriores. Mesmo quem não acompanhou os outros títulos pode entender e aproveitar a história, o que o torna acessível para novos espectadores. Em termos de qualidade geral,
o filme se destaca por sua direção competente, atuações fortes e roteiro bem estruturado. Ele demonstra que filmes de super-heróis podem ser mais do que apenas entretenimento visual, explorando questões humanas e sociais de maneira significativa. Em vez de depender apenas de espetáculo visual, o longa usa os efeitos como ferramentas para aprofundar personagens, reforçar emoções e dar credibilidade a um mundo onde pessoas possuem habilidades extraordinárias. Um dos aspectos mais interessantes do uso de CGI no filme é a maneira como os poderes dos mutantes são retratados de forma única e coerente com suas personalidades. Por exemplo, os poderes telepáticos de Charles Xavier são visualizados através de transições suaves e movimentos de câmera que sugerem a exploração da mente humana. Em vez de recorrer a efeitos exagerados, o filme opta por uma abordagem mais sutil, mostrando conexões mentais e manipulações psicológicas com elegância. Isso ajuda a tornar o poder mais compreensível e menos abstrato para o público. Já os efeitos associados a Eric Lehnsherr, o Magneto, são mais intensos e viscerais. A manipulação de metal envolve CGI detalhado, que mostra objetos sendo dobrados, torcidos e movimentados com precisão. Um dos momentos mais marcantes envolve a cena em que Eric move uma antena gigante ou controla projéteis metálicos, demonstrando não apenas força, mas também controle refinado. Esses efeitos são cuidadosamente integrados com elementos práticos, o que aumenta a sensação de realismo. Outro destaque é o trabalho feito com a personagem Raven, interpretada por Jennifer Lawrence. A transformação dela em mística envolve uma combinação de maquiagem prática, altamente detalhada, e CGI para transições suaves entre formas. Esse equilíbrio entre efeitos físicos e digitais é essencial para evitar que o resultado pareça artificial. A textura da pele azul, os detalhes das escamas e a fluidez das transformações mostram um alto nível de cuidado técnico. O personagem Hank McCoy, vivido por Nicholas Hoult, também representa um excelente exemplo da integração entre maquiagem e CGI. Sua transformação na fera envolve próteses físicas combinadas com aprimoramentos digitais para criar expressões faciais mais naturais e movimentos mais dinâmicos. O resultado é um personagem que parece tangível, mesmo sendo visualmente fantástico. No caso dos antagonistas, os efeitos também desempenham um papel fundamental. Sebastian Shaw, interpretado por Kevin Bacon, possui a habilidade de absorver e redirecionar energia. Esse poder é representado por efeitos luminosos e distorções visuais que indicam a energia sendo acumulada em seu corpo. O CGI aqui não é apenas decorativo, mas funcional, ajudando o público a entender como o poder opera e quais são suas limitações. Os membros do Clube do Inferno também contam com efeitos distintos. Azazel, por exemplo, utiliza teletransporte, o que é mostrado através de nuvens de fumaça vermelha e cortes rápidos que criam uma sensação de movimento instantâneo. Esse efeito, embora estilizado, é consistente ao longo do filme e se torna uma marca visual do personagem. Já Riptide manipula correntes de ar, criando redemoinhos visuais que interagem com o ambiente, demonstrando o impacto físico de seus poderes. As cenas de ação em grande escala, especialmente aquelas envolvendo veículos militares e submarinos, também fazem uso extensivo de CGI. A recriação da crise dos mísseis de Cuba exigiu uma combinação de efeitos digitais e cenários físicos para representar frotas navais, mísseis e explosões. Os navios, aviões e submarinos foram em grande parte criados digitalmente, mas integrados com imagens reais
para manter a autenticidade histórica. Um dos momentos mais impressionantes visualmente é a sequência final no mar, onde Magneto levanta um submarino inteiro. Essa cena é um exemplo claro de como o CGI pode ser usado para criar escala e impacto. O peso do objeto, a resistência da água e o esforço do personagem são transmitidos através de animações detalhadas e efeitos de partículas, como respingos e ondas. Outro ponto importante é o uso de efeitos invisíveis, ou seja, aqueles que o público não percebe diretamente. Muitos cenários foram digitalmente alterados para recriar a estética dos anos 1960, incluindo paisagens urbanas, edifícios e ambientes internos. Esse tipo de CGI é essencial para a imersão, pois ajuda a construir o mundo sem chamar atenção para si mesmo. A iluminação digital também desempenha um papel crucial. Em várias cenas, especialmente aquelas com poderes energéticos, a luz emitida pelos efeitos precisa interagir corretamente com os personagens e o ambiente. Isso exige um trabalho técnico preciso para garantir que sombras, reflexos e cores sejam consistentes. O resultado é uma integração mais natural entre elementos reais e digitais. O filme também se beneficia do uso de pré-visualização, uma técnica que permite planejar cenas complexas antes das filmagens. Isso é especialmente útil em sequências de ação, onde múltiplos efeitos precisam ser coordenados. Ao visualizar essas cenas antecipadamente, a equipe consegue otimizar o uso de CGI e garantir que tudo funcione de maneira fluida. Outro aspecto relevante é a escolha de não exagerar nos efeitos. Diferente de outros filmes do gênero que apostam em explosões constantes e visuais extremamente saturados, X-Men First Class mantém um equilíbrio. Os efeitos são usados quando necessário, o que evita a fadiga visual e mantém o foco na história. A integração entre CGI e efeitos práticos também merece destaque. Sempre que possível, o filme utiliza elementos reais, como cenários físicos e objetos, complementando-os com efeitos digitais. Essa abordagem híbrida é uma das razões pelas quais o filme envelheceu bem em termos visuais, já que não depende exclusivamente de tecnologia digital. O design dos efeitos também reflete a época em que o filme se passa. Há uma preocupação em manter uma estética que combine com os anos 60, evitando tecnologias visuais que pareçam modernas demais. Isso é visível, por exemplo, na forma como os equipamentos e interfaces são apresentados, mesmo quando envolvem elementos fictícios. Além disso, os efeitos visuais ajudam a reforçar o tom emocional do filme. Em cenas mais dramáticas, como momentos de perda ou conflito interno, o CGI é reduzido ou usado de forma mais discreta. Já em cenas de confronto, ele se torna mais presente, acompanhando a intensidade da narrativa. Essa variação contribui para o ritmo do filme. O trabalho de CGI também é fundamental para diferenciar os personagens. Cada mutante tem uma assinatura visual única, o que facilita a identificação e torna as cenas mais dinâmicas. Essa diversidade visual é importante em filmes com múltiplos personagens, pois evita confusão e mantém o interesse do público. Em termos técnicos, o filme pode não atingir o nível de produções mais recentes, mas isso não diminui sua qualidade. Pelo contrário, o uso consciente e criativo dos efeitos faz com que ele se mantenha relevante. A prioridade não é impressionar apenas pelo visual, mas contar uma história de forma eficaz. Em conclusão, os efeitos visuais e o CGI de X-Men First Class são um exemplo de como a tecnologia pode servir à narrativa.
Eles não são apenas um complemento, mas parte integrante da experiência, ajudando a construir personagens, ambientes e emoções. O equilíbrio entre efeitos digitais e práticos, aliado a um design cuidadoso e coerente, resulta em um trabalho sólido e memorável dentro do gênero de super-heróis. Lançado em 2011, ele chegou aos cinemas com expectativas moderadas, mas também com certa pressão para recuperar a confiança do público e da crítica. No fim de semana de estreia, o filme teve uma abertura sólida nas bilheteiras norte-americanas. Ele arrecadou uma quantia significativa logo nos primeiros dias, demonstrando que ainda havia forte interesse do público pelo universo dos X-Men. Embora não tenha quebrado recordes, o desempenho inicial foi considerado positivo, especialmente por se tratar de um reboot/prequela, com novos atores interpretando versões jovens de personagens já conhecidos. Ao longo de sua exibição nos cinemas, o filme manteve um desempenho estável. Nos Estados Unidos e Canadá, a arrecadação acumulada foi consistente, refletindo um bom boca a boca e críticas geralmente favoráveis. O público respondeu bem à nova abordagem mais focada em personagens e contexto histórico, o que ajudou a sustentar a bilheteria nas semanas seguintes ao lançamento. No mercado internacional, X-Men First Class também apresentou resultados expressivos. Países da Europa, América Latina e Ásia contribuíram significativamente para o total global. O apelo global da marca X-Men, combinado com a popularidade crescente do gênero de super-heróis na época, ajudou o filme a alcançar números sólidos fora dos Estados Unidos. Somando os ganhos domésticos e internacionais, o filme atingiu uma arrecadação mundial que ultrapassou várias centenas de milhões de dólares. Esse resultado foi considerado um sucesso comercial, especialmente quando comparado ao seu orçamento de produção, que foi relativamente controlado para um filme de grande escala. O retorno financeiro garantiu não apenas lucro para o estúdio, mas também abriu caminho para futuras continuações dentro da nova linha narrativa. É importante destacar que o desempenho de bilheteria não foi apenas uma questão de números absolutos, mas também de contexto. Na época de seu lançamento, o mercado de filmes de super-heróis ainda estava em expansão, e X-Men First Class ajudou a consolidar a ideia de que histórias mais maduras e centradas em personagens também poderiam ser financeiramente viáveis. Isso influenciou a forma como outros estúdios passaram a abordar o gênero nos anos seguintes. Outro fator que contribuiu para o sucesso comercial foi a recepção crítica positiva. Avaliações favoráveis geralmente incentivam o público a assistir ao filme, especialmente aqueles que estavam indecisos. A combinação de boas críticas e recomendações do público criou um efeito cumulativo que beneficiou a bilheteria ao longo do tempo. Além da exibição nos cinemas, o filme também teve um desempenho relevante no mercado de home media. Após sua saída das salas de cinema, ele foi lançado em formatos físicos como DVD e Blu-ray. Esses lançamentos são uma parte importante da receita total de um filme, pois permitem que o público adquira ou alugue a obra para assistir em casa. O lançamento em DVD e Blu-ray de X-Men First Class foi acompanhado por conteúdos extras, que aumentaram seu valor para os fãs. Entre esses materiais estavam cenas deletadas, comentários do diretor, bastidores das filmagens e explicações sobre os efeitos visuais. Esses extras são especialmente apreciados por fãs mais dedicados, que buscam entender melhor o processo de produção. A qualidade técnica das versões em Blu-ray também foi um destaque. Com resolução em alta definição e melhorias no áudio, o filme pôde ser apreciado com maior riqueza de detalhes em comparação à exibição nos cinemas convencionais.
Isso é particularmente relevante para um filme que depende de efeitos visuais, pois permite que o público observe nuances que poderiam passar despercebidas. Outro aspecto importante do lançamento em home media foi sua distribuição global. Assim como nos cinemas, o filme foi disponibilizado em diversos países, com legendas e dublagens em diferentes idiomas. Isso ampliou ainda mais seu alcance e contribuiu para sua longevidade comercial. Com o avanço da tecnologia e a popularização das plataformas digitais, X-Men: First Class também passou a estar disponível em serviços de streaming e lojas digitais. Essa transição para o ambiente online permitiu que novas gerações de espectadores descobrissem o filme, mantendo sua relevância ao longo dos anos. As vendas digitais, incluindo aluguel e compra online, tornaram-se uma fonte adicional de receita. Esse modelo oferece conveniência ao público, que pode assistir ao filme a qualquer momento, sem a necessidade de mídia física. Para os estúdios, representa uma forma contínua de monetização. O desempenho no mercado doméstico também reflete o valor duradouro do filme. Mesmo anos após seu lançamento, ele continua sendo consumido por fãs da franquia e por novos espectadores. Isso demonstra que seu apelo vai além do momento inicial de estreia. Outro ponto relevante é o impacto do filme no fortalecimento da marca X-Men. O sucesso de X-Men: First Class ajudou a estabelecer uma nova linha narrativa dentro da franquia, que foi expandida em filmes posteriores. Esse efeito indireto também tem valor econômico, pois contribui para o desempenho de outras produções relacionadas. Além disso, o filme se beneficiou de campanhas de marketing eficazes, tanto para o lançamento nos cinemas quanto para o home media. Trailers, entrevistas com o elenco e materiais promocionais ajudaram a manter o interesse do público ao longo do tempo. Em termos de comparação com outros filmes da franquia, o desempenho de bilheteria pode não ter sido mais alto, mas foi suficientemente forte para ser considerado um sucesso estratégico. Ele cumpriu seu papel de revitalizar a série e estabelecer uma base sólida para o futuro. O equilíbrio entre orçamento e arrecadação também é um fator importante. Filmes que conseguem gerar lucro significativo em relação ao custo de produção são vistos como investimentos bem-sucedidos. Nesse sentido, X-Men: First Class atingiu seus objetivos. Em conclusão, o relatório de bilheteria e o desempenho em home media de X-Men: First Class demonstram que o filme foi bem-sucedido, tanto nos cinemas quanto após seu lançamento. Ele conseguiu atrair público, gerar receita consistente e manter relevância ao longo do tempo. Sua performance comercial, aliada à recepção positiva, garantiu seu lugar como uma peça fundamental dentro da franquia dos X-Men e como um exemplo de sucesso no gênero de super-heróis. Analisar esses aspectos de forma detalhada permite compreender por que o filme foi tão bem recebido por muitos, ao mesmo tempo em que também revela suas limitações. Um dos maiores pontos positivos do filme é, sem dúvida, o desenvolvimento dos personagens principais. A relação entre Charles Xavier e Eric Lehnsherr é construída com profundidade e cuidado, oferecendo uma base emocional sólida para toda a narrativa. Ao invés de simplesmente apresentar heróis e vilões, o filme investe tempo em mostrar suas motivações, traumas e ideologias. Isso torna o conflito entre eles muito mais significativo, pois o público entende ambos os lados e, em muitos momentos, pode até simpatizar com as duas perspectivas. Outro aspecto positivo importante é o roteiro, que consegue equilibrar múltiplos personagens sem perder o foco central. Mesmo com um elenco relativamente grande,
a história mantém uma linha narrativa clara, centrada na ascensão dos mutantes e no confronto ideológico entre coexistência e supremacia. O roteiro também se beneficia de diálogos bem escritos, especialmente nas interações entre Charles e Eric, que frequentemente discutem questões filosóficas de forma envolvente. A ambientação histórica é outro destaque. Situar a história durante a Guerra Fria adiciona uma camada extra de tensão e relevância. A crise dos mísseis de Cuba, em particular, é utilizada de maneira inteligente para conectar o universo fictício com eventos reais. Isso não apenas torna a narrativa mais interessante, mas também reforça os temas de medo, desconfiança e conflito que permeiam o filme. As atuações também são amplamente elogiadas. James McAvoy e Michael Fassbender entregam performances marcantes que elevam o nível do filme. A química entre os dois é um dos pilares da narrativa, tornando a amizade e posterior rivalidade entre seus personagens algo crível e emocionalmente impactante. Jennifer Lawrence também se destaca, trazendo complexidade à personagem Raven e explorando temas de identidade e aceitação. Outro ponto positivo é o tom mais maduro e reflexivo do filme. Diferente de outras produções do gênero que focam exclusivamente em ação, X-Men First Class dedica tempo para explorar questões sociais e emocionais. A metáfora dos mutantes como minorias marginalizadas é trabalhada de forma eficaz, permitindo interpretações que vão além da superfície. Os efeitos visuais também merecem reconhecimento. Embora não sejam os mais avançados da indústria, são utilizados de forma inteligente e funcional. Em vez de exagerar no espetáculo, o filme opta por efeitos que servem à narrativa e ajudam a desenvolver os personagens. A combinação de efeitos práticos e CGI contribui para uma experiência visual mais convincente. Além disso, o filme apresenta uma boa construção de mundo. Ele estabelece as bases para a formação dos X-Men e introduz elementos importantes que serão explorados em produções posteriores. Isso é feito de maneira orgânica, sem parecer excessivamente expositivo. No entanto, apesar de seus muitos acertos, o filme também apresenta pontos negativos que não podem ser ignorados. Um dos principais problemas é o desenvolvimento limitado de alguns personagens secundários. Embora o núcleo principal seja bem trabalhado, outros mutantes acabam recebendo pouco tempo de tela e pouca profundidade. Isso faz com que alguns deles pareçam mais figurantes do que personagens plenamente desenvolvidos. Os antagonistas secundários, em particular, sofrem com essa limitação. Enquanto Sebastian Shaw é um vilão interessante e carismático, seus aliados não recebem o mesmo nível de atenção. Personagens como Azazel e Riptide são visualmente marcantes, mas carecem de desenvolvimento narrativo, o que reduz o impacto de suas ações. Outro ponto negativo é o ritmo irregular em certos momentos do filme. Há trechos em que a narrativa desacelera significativamente, especialmente durante o treinamento dos mutantes. Embora essas cenas sejam importantes para o desenvolvimento dos personagens, elas podem parecer longas ou pouco dinâmicas para alguns espectadores. Alguns elementos do roteiro também podem ser considerados convenientes. Certos acontecimentos ocorrem de forma rápida demais ou sem uma explicação mais detalhada, o que pode comprometer a imersão. Em um filme que busca ser mais realista e fundamentado, essas conveniências narrativas podem se destacar de maneira negativa. A caracterização de alguns personagens também gerou críticas. Em certos casos, as escolhas de figurino ou comportamento não correspondem totalmente às expectativas dos fãs mais familiarizados com os quadrinhos. Embora adaptações sejam naturais,
essas diferenças podem causar estranhamento. Outro aspecto que pode ser visto como negativo é o equilíbrio entre ação e drama. Embora o foco em personagens seja um dos pontos fortes do filme, alguns espectadores podem sentir falta de mais cenas de ação ou de sequências mais intensas. O filme opta por uma abordagem mais contida, o que nem sempre agrada a todos. A trilha sonora, embora competente, não é particularmente memorável. Ela cumpre seu papel de acompanhar a narrativa, mas não se destaca como um elemento marcante do filme. Em comparação com outras produções do gênero, a música poderia ter sido mais impactante. Além disso, algumas relações entre personagens poderiam ter sido mais exploradas. Certos vínculos são introduzidos rapidamente e não recebem o desenvolvimento necessário para atingir todo o seu potencial emocional. Isso pode fazer com que algumas decisões dos personagens pareçam menos convincentes. Outro ponto de crítica é o uso limitado de alguns poderes mutantes. Embora haja criatividade na apresentação das habilidades, nem todos os personagens têm a oportunidade de demonstrar plenamente suas capacidades. Isso pode ser decepcionante para espectadores que esperavam ver mais variedade nas cenas de ação. Também é possível argumentar que o filme tenta equilibrar muitos elementos ao mesmo tempo, o que pode resultar em uma sensação de sobrecarga em alguns momentos. A combinação de contexto histórico, múltiplos personagens e temas complexos exige um equilíbrio delicado, que nem sempre é perfeitamente alcançado. Apesar dessas falhas, é importante reconhecer que muitos dos pontos negativos não comprometem significativamente a qualidade geral do filme. Eles são, em grande parte, questões de execução ou escolhas criativas, que podem variar de acordo com o gosto do espectador. Por outro lado, os pontos positivos são fortes o suficiente para sustentar o filme como uma experiência envolvente e memorável. A profundidade emocional, as atuações sólidas e a abordagem temática diferenciada fazem com que ele se destaque dentro do gênero. Outro aspecto positivo que merece destaque é a coragem de abordar temas mais sérios em um filme de super-heróis. Questões como preconceito, identidade e conflito ideológico são tratadas com respeito e complexidade, elevando o nível da narrativa. Além disso, o filme consegue equilibrar entretenimento e reflexão, oferecendo algo tanto para quem busca ação quanto para quem aprecia histórias mais profundas. Essa versatilidade é um dos fatores que contribuem para sua popularidade. Em resumo, X-Men First Class é um filme que apresenta uma combinação sólida de qualidades e algumas limitações. Seus pontos fortes, especialmente no desenvolvimento de personagens e na abordagem temática, superam amplamente suas falhas. Ainda que não seja perfeito, ele se destaca como uma obra significativa dentro do universo dos super-heróis, oferecendo uma experiência rica e envolvente para diferentes tipos de público. A direção e o roteiro foram elementos essenciais para transformar a obra em algo mais profundo e envolvente do que simplesmente um filme de ação, e entender quem esteve por trás dessas decisões ajuda a compreender por que o filme se destaca tanto. A direção ficou a cargo de Matthew Vaughn, um cineasta britânico conhecido por seu estilo dinâmico e sua habilidade em equilibrar entretenimento com narrativa sólida. Antes de trabalhar neste filme, Vaughn já havia demonstrado seu talento em outros projetos, especialmente em produções que misturam ação com personagens bem desenvolvidos. Sua abordagem em X-Men First Class foi fundamental para redefinir o tom da franquia, trazendo uma atmosfera mais madura e emocional. Matthew Vaughn trouxe para o filme uma visão que prioriza personagens e relações humanas,
algo que nem sempre é comum em filmes de super-heróis. Em vez de focar apenas em sequências de ação, ele investiu tempo no desenvolvimento dos protagonistas, especialmente na relação entre Charles Xavier e Eric Lehnsherr. Essa escolha narrativa deu ao filme uma base emocional forte, permitindo que o público se conecte com os personagens em um nível mais profundo. Outro aspecto importante da direção de Vaughn é seu controle de ritmo. Ele consegue alternar entre momentos de introspecção e cenas de ação de forma relativamente equilibrada. Embora alguns críticos apontem pequenas irregularidades, no geral, o filme mantém um fluxo narrativo consistente. Vaughn também demonstrou habilidade em trabalhar com um elenco grande, garantindo que cada personagem tivesse seu momento de destaque, mesmo que alguns recebessem mais atenção do que outros. A estética visual do filme também reflete a influência do diretor. Vaughn optou por um estilo que combina elementos clássicos com toques modernos, especialmente na recriação da década de 1960. Isso inclui figurinos, cenários e até mesmo a forma como as cenas são enquadradas. Essa atenção aos detalhes ajuda a criar uma atmosfera autêntica e imersiva. Além disso, Vaughn teve um papel ativo na definição do tom geral do filme. Ele buscou um equilíbrio entre seriedade e entretenimento, evitando tanto o excesso de humor quanto o drama exagerado. Essa abordagem contribuiu para que o filme fosse acessível a diferentes públicos, ao mesmo tempo em que mantinha uma identidade própria. No que diz respeito ao roteiro, X-Men First Class contou com a contribuição de vários escritores, o que é comum em grandes produções. Entre os principais nomes envolvidos estão Ashley Miller e Zack Stantz, que trabalharam juntos na construção da base da história. A dupla já tinha experiência em projetos de ficção científica, o que ajudou a dar consistência ao universo do filme. Ashley Miller e Zack Stantz foram responsáveis por desenvolver uma narrativa que equilibra ação, drama e elementos históricos. Eles conseguiram integrar a ficção dos mutantes com eventos reais da Guerra Fria, criando uma história que parece ao mesmo tempo fantástica e plausível. Essa combinação é um dos pontos fortes do roteiro, pois torna o filme mais interessante e relevante. Outro nome importante no desenvolvimento do roteiro é Jane Goldman, que colaborou com Matthew Vaughn em versões posteriores do script. Goldman é conhecida por sua habilidade em criar personagens complexos e diálogos envolventes, e sua contribuição foi essencial para aprofundar as relações entre os protagonistas. Ela ajudou a dar mais nuances emocionais à história, especialmente na dinâmica entre Charles e Eric. Também é importante mencionar Bryan Singer, que, embora não tenha dirigido este filme, teve participação no desenvolvimento da história. Singer foi responsável por dirigir filmes anteriores da franquia X-Men, e sua influência ajudou a manter uma certa continuidade com o universo já estabelecido. Sua contribuição foi mais voltada para a concepção geral da narrativa e dos personagens. O processo de escrita do roteiro passou por várias revisões, o que é comum em produções desse porte. Cada escritor trouxe uma perspectiva diferente, contribuindo para um resultado final mais refinado. Esse trabalho colaborativo permitiu que o filme explorasse múltiplas camadas, desde conflitos pessoais até questões políticas e sociais. Um dos grandes méritos do roteiro é a construção dos personagens principais. Charles Xavier é apresentado como um idealista que acredita na coexistência pacífica, enquanto Eric Lehnsherr é moldado por traumas e desconfiança. Essa dualidade é o coração da história, e os roteiristas conseguiram desenvolvê-la de forma convincente e envolvente.
Os diálogos também são um ponto forte. Eles não apenas avançam a trama, mas também revelam as motivações e conflitos internos dos personagens. Em muitos momentos, as conversas entre Charles e Eric funcionam quase como debates filosóficos, explorando diferentes visões de mundo. Outro aspecto relevante do roteiro é a forma como ele lida com temas complexos. Questões como preconceito, identidade e poder são abordadas de maneira acessível, mas sem perder profundidade. Isso demonstra uma preocupação em ir além do entretenimento superficial, oferecendo uma experiência mais significativa para o público. A estrutura narrativa também merece destaque. O filme segue uma progressão clara, começando com as origens dos personagens, passando pelo desenvolvimento do conflito e culminando em um clímax que define o futuro da franquia. Essa organização ajuda a manter o interesse do público ao longo de toda a história. No entanto, o fato de múltiplos escritores estarem envolvidos também traz alguns desafios. Em certos momentos, é possível perceber pequenas inconsistências ou mudanças de tom, o que pode ser resultado das diferentes abordagens criativas. Ainda assim, essas questões não comprometem significativamente a qualidade geral do roteiro. A colaboração entre direção e roteiro foi essencial para o sucesso do filme. Matthew Vaughn trabalhou de perto com os roteiristas para garantir que sua visão fosse traduzida de forma eficaz na tela. Esse alinhamento permitiu que o filme mantivesse uma identidade coesa, mesmo com a participação de vários profissionais. Outro ponto importante é a adaptação do material original dos quadrinhos. Os roteiristas tiveram que equilibrar fidelidade às fontes com a necessidade de criar uma história acessível para o cinema. Isso envolveu mudanças e ajustes, mas no geral, o resultado foi bem recebido tanto por fãs quanto por novos espectadores. A influência dos criadores originais dos X-Men também pode ser sentida, mesmo que indiretamente. Os temas centrais da franquia, como a luta por aceitação e igualdade, estão presentes no filme e foram reinterpretados pelos roteiristas de maneira contemporânea. Além disso, o filme se beneficia de uma narrativa que funciona tanto como uma história independente, quanto como parte de um universo maior. Isso é resultado de um planejamento cuidadoso por parte dos roteiristas e do diretor, que conseguiram criar uma obra que se sustenta por si só, mas também contribui para a continuidade da franquia. Em conclusão, a direção de Matthew Vaughn e o trabalho dos roteiristas, incluindo Ashley Miller, Zack Stantz, Jane Goldman e Bryan Singer, foram fundamentais para o sucesso de X-Men First Class. A combinação de uma visão clara, personagens bem desenvolvidos e um roteiro estruturado resultou em um filme que se destaca dentro do gênero e continua sendo relevante anos após seu lançamento. Em filmes de super-heróis, a música muitas vezes serve apenas como pano de fundo para a ação. Mas neste caso, ela é cuidadosamente elaborada para acompanhar o desenvolvimento dos personagens e reforçar o tom mais maduro e reflexivo da história. A trilha consegue equilibrar momentos de tensão, drama e energia, contribuindo significativamente para a experiência do espectador. O responsável pela composição da trilha sonora é Henry Jackman, um compositor britânico que já havia trabalhado em diversos projetos de cinema e televisão antes de assumir este filme. Jackman é conhecido por sua versatilidade, sendo capaz de transitar entre diferentes estilos musicais, desde composições orquestrais clássicas até sons mais modernos e eletrônicos. Em X-Men First Class, ele utiliza essa versatilidade para criar uma trilha que se adapta perfeitamente ao contexto histórico
e aos elementos de ficção científica. Uma das características mais marcantes da trilha composta por Henry Jackman é a sua capacidade de refletir a dualidade presente no filme. A história gira em torno de dois personagens centrais, com visões opostas, e isso se reflete na música. Temas associados a Charles Xavier tendem a ser mais suaves, harmônicos e inspiradores, transmitindo esperança e empatia. Já as composições ligadas a Eric Lencher apresentam tons mais sombrios, intensos e carregados de tensão, refletindo seu passado traumático e sua visão mais radical. A trilha também se destaca por sua integração com o contexto histórico da década de 1960. Embora grande parte da música seja original, há uma clara influência do estilo musical da época, especialmente em certos arranjos e escolhas instrumentais. Isso ajuda a situar o espectador no período em que a história se passa, reforçando a ambientação e tornando o mundo do filme mais crível. Outro aspecto importante é o uso de leitmotifs, ou temas musicais recorrentes associados a personagens ou ideias específicas. Henry Jackman utiliza essa técnica para criar uma identidade sonora para os principais elementos da narrativa. Esses temas reaparecem ao longo do filme, em diferentes variações, evoluindo conforme os personagens passam por mudanças. Isso cria uma sensação de continuidade e ajuda o público a se conectar emocionalmente com a história. As cenas de ação são acompanhadas por composições mais intensas e dinâmicas, que utilizam uma combinação de instrumentos orquestrais e elementos eletrônicos. A percussão desempenha um papel importante nesses momentos, criando ritmo e urgência. No entanto, mesmo nas sequências mais movimentadas, a música nunca se torna excessiva ou dominante, mantendo sempre um equilíbrio com os efeitos sonoros e os diálogos. Em contraste, os momentos mais introspectivos do filme são acompanhados por trilhas mais sutis e delicadas. Nessas cenas, Jackman utiliza instrumentos como piano e cordas para criar uma atmosfera mais emocional e contemplativa. Isso é especialmente evidente nas interações entre Charles e Eric, onde a música ajuda a transmitir a profundidade de sua amizade e o peso de suas diferenças ideológicas. Outro ponto relevante é a forma como a trilha sonora contribui para a construção da tensão. Em várias cenas, a música é usada de maneira gradual, começando de forma discreta e aumentando de intensidade à medida que o conflito se aproxima. Esse tipo de construção sonora é eficaz para manter o espectador envolvido e antecipando o que está por vir. Além da trilha original, o filme também incorpora algumas músicas licenciadas, que ajudam a reforçar a ambientação da época. Essas faixas são utilizadas de forma estratégica, geralmente em cenas que envolvem o cotidiano dos personagens ou momentos de descontração. A escolha dessas músicas contribui para a autenticidade do cenário e adiciona uma camada extra de realismo. A mixagem de som é outro elemento que merece destaque. A forma como a trilha sonora é equilibrada com os diálogos e os efeitos sonoros demonstra um alto nível de cuidado técnico. Em nenhum momento a música sobrepõe os outros elementos de áudio de forma prejudicial. Pelo contrário, ela complementa a narrativa, reforçando emoções sem distrair o espectador. O trabalho de Henry Jackman também se destaca pela consistência. Ao longo de todo o filme, a trilha mantém uma identidade clara, sem mudanças abruptas de estilo que possam quebrar a imersão. Essa coesão é importante em uma obra que combina diferentes gêneros, como ação, drama e ficção científica. Outro aspecto interessante é a forma como a música acompanha a evolução dos personagens. À medida que Charles e Eric seguem caminhos diferentes,
suas respectivas trilhas também se tornam mais distintas. Essa separação musical reforça a ideia de que eles estão se afastando, não apenas em termos ideológicos, mas também emocionais. A trilha sonora também desempenha um papel importante no clímax do filme. Durante a sequência final, a música atinge seu ponto máximo de intensidade, acompanhando o confronto decisivo entre os personagens. Nesse momento, todos os elementos musicais, ritmo, melodia e instrumentação, se combinam para criar uma experiência impactante. Apesar de todos esses pontos positivos, é possível argumentar que a trilha sonora não é tão memorável quanto a de outros filmes do gênero. Embora seja tecnicamente bem executada e eficaz dentro do contexto do filme, ela não apresenta um tema principal que se destaque de forma marcante, ou que permaneça facilmente na memória do público após o término da exibição. Outro ponto que pode ser visto como uma limitação é o uso relativamente seguro de certas convenções musicais do gênero. Em alguns momentos, a trilha segue padrões já estabelecidos em filmes de ação e super-heróis, o que pode reduzir um pouco sua originalidade. No entanto, isso não compromete sua funcionalidade dentro da narrativa. Ainda assim, o trabalho de Henry Jackman é amplamente considerado um sucesso, especialmente por sua capacidade de servir a história. Em vez de tentar chamar atenção para si mesma, a música se integra de forma orgânica ao filme, contribuindo para a construção de emoções e atmosferas. A trilha sonora também reflete a abordagem mais madura do filme. Em vez de apostar em composições grandiosas e excessivamente épicas, ela opta por uma abordagem mais contida e emocional. Isso está alinhado com o foco do filme em personagens e relações, em vez de apenas ação. Outro ponto positivo é a versatilidade demonstrada ao longo da trilha. Jackman consegue transitar entre diferentes estilos e emoções sem perder a coesão. Isso é especialmente importante em um filme que apresenta uma variedade de situações, desde momentos de treinamento até confrontos intensos. A contribuição da música para a identidade do filme não pode ser subestimada. Ela ajuda a diferenciar X-Men First Class de outras produções do gênero, reforçando seu tom único e sua abordagem narrativa. Trata-se de um desfecho carregado de simbolismo, conflito e transformação, onde relações são quebradas, identidades são assumidas e caminhos opostos são definitivamente traçados. A sequência final ocorre durante a crise dos mísseis de Cuba, um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. No contexto do filme, esse evento histórico é manipulado por Sebastian Shaw, que busca provocar uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Seu objetivo é acelerar a evolução dos mutantes, acreditando que apenas os mais fortes sobreviveriam ao caos resultante. Esse plano culmina em um confronto direto entre Shaw e os protagonistas. Charles Xavier e Eric Lencher chegam ao local acompanhados por outros jovens mutantes, determinados a impedir a catástrofe. O cenário é caótico, com frotas militares prontas para atacar e mísseis nucleares prestes a serem lançados. Esse ambiente de tensão extrema serve como pano de fundo perfeito para o clímax emocional do filme. O confronto entre Eric e Shaw é particularmente importante. Shaw representa não apenas o vilão da história, mas também uma figura que influenciou profundamente a vida de Eric. Foi ele quem causou o trauma inicial que moldou sua personalidade, ao matar sua mãe diante de seus olhos durante a infância. Esse momento do passado é essencial para entender a motivação de Eric no presente. Durante o confronto final,
Charles utiliza seus poderes telepáticos para imobilizar Shaw, entrando em sua mente e impedindo-o de reagir. Ao mesmo tempo, Eric se aproxima lentamente com uma moeda metálica, repetindo simbolicamente o experimento cruel que Shaw havia feito com ele no passado. Essa cena é extremamente carregada de emoção e simbolismo, pois representa o fechamento de um ciclo de dor e vingança. Eric, então, empurra a moeda através do crânio de Shaw, matando-o. No entanto, como Charles ainda está conectado mentalmente ao vilão, ele sente toda a dor desse ato. Esse momento é crucial porque marca uma ruptura definitiva entre Charles e Eric. Para Charles, esse ato representa a perda da esperança de que Eric poderia seguir um caminho diferente. Para Eric, é a concretização de sua crença de que a violência é necessária para garantir a sobrevivência dos mutantes. Após a morte de Shaw, a situação não se resolve de forma simples. Pelo contrário, ela se torna ainda mais complexa. As forças militares humanas, incapazes de distinguir entre aliados e inimigos, passam a ver todos os mutantes como uma ameaça. Em um ato de medo e desconfiança, eles decidem atacar, lançando mísseis contra o grupo de mutantes. Esse momento é fundamental para reforçar um dos temas centrais do filme, o medo do diferente. Mesmo após salvarem o mundo de uma guerra nuclear, os mutantes ainda são vistos como perigosos. Isso valida, aos olhos de Eric, sua visão de que humanos e mutantes nunca poderão coexistir pacificamente. Diante do ataque, Eric usa seus poderes para interceptar os mísseis no ar. Essa cena é visualmente impressionante, mas também extremamente simbólica. Ele demonstra não apenas seu poder, mas também sua decisão de agir contra os humanos. Em vez de simplesmente neutralizar os mísseis, ele os redireciona de volta para as frotas militares, colocando os humanos na posição de vítimas. Charles tenta impedir Eric, apelando para sua amizade e para os valores que compartilhavam no início da jornada. No entanto, nesse momento, já é claro que Eric tomou uma decisão definitiva. Ele acredita que os mutantes devem se unir e lutar por sua sobrevivência, mesmo que isso signifique entrar em conflito direto com a humanidade. Durante essa tentativa de intervenção, ocorre um evento trágico. Moira MacTaggert, tentando proteger Charles, dispara uma arma contra Eric. No entanto, Eric desvia as balas com seus poderes, e uma delas acaba atingindo Charles. Esse momento é extremamente importante, pois resulta na paralisia de Charles, que perde o movimento das pernas. A paralisia de Charles não é apenas uma consequência física, mas também simbólica. Ela marca a transição do personagem para a figura que ele se tornará no futuro, o Professor X. A partir desse momento, ele abandona sua vida anterior e assume plenamente seu papel como líder e mentor dos mutantes. Enquanto Charles está ferido, Eric faz um discurso para os outros mutantes, convidando-os a se juntarem a ele. Ele afirma que os humanos nunca os aceitarão e que a única forma de sobrevivência é através da união e da força. Esse discurso é convincente para alguns dos presentes, especialmente para Raven. A decisão de Raven é outro ponto crucial do final. Ao longo do filme, ela luta com sua identidade, tentando se encaixar em um mundo que valoriza a aparência humana. Influenciada por Eric, ela decide abraçar sua verdadeira forma e rejeitar a ideia de se esconder. Ao escolher seguir Eric, ela simboliza a aceitação de si mesma, mas também a adoção de uma visão mais radical. Esse momento é emocionalmente complexo, pois representa tanto crescimento quanto perda. Raven encontra sua identidade, mas ao mesmo tempo se afasta de Charles,
que sempre foi uma figura importante em sua vida. Essa escolha reforça a divisão entre os personagens e prepara o terreno para conflitos futuros. Eric, agora assumindo plenamente a identidade de Magneto, coloca o capacete que o protege de ataques telepáticos. Esse gesto é altamente simbólico, pois representa não apenas sua transformação em líder, mas também sua decisão de se fechar emocionalmente para Charles. O capacete se torna uma barreira física e emocional entre os dois. Após a partida de Magneto e seus seguidores, Charles permanece com aqueles que compartilham sua visão de coexistência pacífica. Apesar da dor física e emocional, ele não abandona seus ideais. Pelo contrário, ele decide fundar uma escola para jovens mutantes, onde eles possam aprender a controlar seus poderes e encontrar um lugar no mundo. A criação da escola é um momento de esperança em meio ao conflito. Ela representa a crença de Charles de que ainda é possível construir um futuro melhor, mesmo diante das dificuldades. Esse é o início da escola para jovens superdotados, que se tornará um elemento central na franquia. O final de X-Men First Class é, portanto, uma combinação de encerramento e começo. Ele resolve o conflito imediato com Shaw, mas abre portas para novos conflitos, especialmente entre Charles e Eric. A amizade que existia entre eles é substituída por uma rivalidade ideológica que definirá o futuro dos mutantes. Além disso, o desfecho reforça a complexidade moral da história. Não há uma divisão clara entre certo e errado. Tanto Charles quanto Eric têm motivações compreensíveis, e suas escolhas refletem diferentes formas de lidar com o medo e a opressão. Essa ambiguidade é um dos elementos que tornam o final tão impactante. Em última análise, o final do filme não oferece uma resolução simples ou completamente satisfatória no sentido tradicional. Em vez disso, ele apresenta uma conclusão que é ao mesmo tempo trágica e esperançosa. Trágica pela perda da amizade e pelo surgimento do conflito, e esperançosa pela persistência dos ideais de Charles e pela possibilidade de um futuro melhor.